Garotas, bom dia, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Gente, o assunto de hoje é um assunto muito interessante, um assunto que eu vejo que as pessoas precisam ouvir um pouquinho. Geralmente eu falo muito disso, só que é uma coisa que a gente precisa estar sempre batendo na tecla, porque relacionamento, você se controlar, você realmente ter o poder de controlar suas emoções dentro de um relacionamento é muito importante. E muitas pessoas não têm. Eu vejo que muitas mulheres, elas acabam se deixando levar pelo homem, se deixando levar pelo relacionamento, se deixando levar por alguma emoção que o homem a fez sentir por querer, ou talvez até sem pensar nisso mesmo. Mas o fato é que muitas vezes as pessoas, elas acabam perdendo o controle, e isso é uma coisa muito perigosa, porque, poxa, imagina a outra pessoa ter o domínio das suas emoções, uma coisa que pode te afetar muito, uma coisa que na maioria das vezes afeta muito. A gente não pode deixar que outras pessoas tenham tanto poder assim sobre nós. Então, o fato é que sempre que a gente está num relacionamento, essa pessoa que está com a gente, algum poder de influência sobre nós ela tem, alguma coisa ela vai ter, alguma capacidade de controlar ali as nossas emoções ela vai ter, porque na verdade até o amor, por exemplo, ele só é estimulado na gente pelo outro. Você não começa a amar porque você escolheu amar, você começa a amar porque o outro fez algo que infundiu a criação desse amor em você. Então você começa a desenvolver o sentimento. Logo, qualquer sentimento pode ser desenvolvido pelo outro em você. Porém, gente, a gente tem que limitar o poder que a pessoa tem sobre nós. Então, uma coisa é a pessoa estimular amor em você e você aproveitar esse sentimento. Outra coisa é a pessoa, por exemplo, estimular ciúme em você, estimular insegurança. E por causa disso, você afetar as suas atitudes e as suas escolhas. Então, o que eu vejo é que muitas mulheres, elas estão com homens que são homens, às vezes, vitimistas ou às vezes controladores. Eu vou falar só desses dois tipos hoje para não confundir, mas expandam a mentalidade de vocês para qualquer outro tipo de homem, tá bom? Então, por exemplo, o vitimista. O vitimista, ele tende a fazer com que você se sinta mal por todo o erro de relacionamento. Então, às vezes, vocês brigam, pode ser que ele tenha cometido uma coisa ruim com você. Só que aí ele conversa com você de uma forma tal que você sente que a culpa é sua. Que se você não tivesse agido ruim, ele não teria tido essa atitude desgastante com você. E aí você acaba ficando com pena dele. Você acaba vendo ele como uma vítima do relacionamento e se vendo como uma pessoa ruim. Uma característica, gente, muito interessante desses relacionamentos com homens vitimistas é que você vai sentir que você está errada, porém, lá no fundo você vai sentir uma pressão, porque, tipo assim, quando você faz uma coisa errada, você percebe que você está errado, só que é tranquilo, você percebe, nossa, caramba, fiz merda, eu vou me desculpar, mas não tem pressão, tem culpa. Agora, quando você está com um vitimista, você tem a pressão, porque o seu inconsciente sabe que você não está errado, então, racionalmente, você é convencida de que está, só que inconscientemente isso não entra na sua cabeça, e aí acaba que você fica frustrada, você fica chateada por alguma coisa, você não sabe o que. A única coisa é que você percebe uma pressão no relacionamento. Geralmente, relacionamentos assim, quando terminam, a mulher ela tem ali um alívio muito grande. Ela ainda não sabe porquê, mas ela sente que, nossa, finalmente eu tô livre. E isso é um peso muito grande para você ficar carregando o tempo todo. O outro tipo de homem, que é o homem controlador, gente, é aquele cara que ele fica tentando o tempo todo fazer com que você tenha as atitudes de acordo exatamente com o que ele quer. Uma coisa é o cara te falar o que ele gosta para que você possa ali se doar um pouco pro relacionamento também. Isso é normal. Outra coisa é o cara querer te controlar em tudo, escolher por você. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tô num relacionamento. E vamos imaginar que eu gosto, eu gosto de sair com a minha namorada, eu gosto que ela me acompanhe nos passeios. E ela não gosta de sair, ela gosta de ficar em casa. Se eu sou um homem de valor, eu vou me posicionar, eu vou falar com ela, nossa, amor, eu gosto tanto que você me acompanha, eu me sinto bem quando você está comigo e eu gostaria muito que você saísse comigo. Infelizmente, se você não sair comigo, então quando você talvez quiser sair para as coisas que você gosta, eu vou evitar, porque eu acho que não seria recíproco. Então, nesse caso, eu estaria fazendo um posicionamento, eu estou dando ela a chance de escolher e falando o que eu vou fazer. Agora, o cara controlador não, o cara controlador vai falar que ela tem que sair, que se ela não sair, que ele vai terminar, que se ela não sair, que ele pode achar outra lá, e fazer com que a sua mente entenda que você vai ter um prejuízo muito grande caso você não queira sair com ele. Esse cara controlador vai fazer com que você fique mal, vai fazer com que você fique ansiosa, com que você tenha pressão o tempo todo achando que o relacionamento pode terminar caso você não haja exatamente do jeito que ele quer. Então, gente, nesses casos pode gerar ciúme, pode gerar ansiedade, pode gerar ali uma tensão muito grande, pode fazer com que você fique triste, pode fazer com que você sinta que você não é boa o suficiente, que você precisa dele para te salvar. Então qualquer sentimento ruim pode ser gerado nesses relacionamentos assim. E geralmente quando acontece, as mulheres não sabem lidar com isso. As mulheres que eu atendo geralmente não sabem lidar com isso, e algumas seguidoras também que me questionam. Então,
Você tem que entender que quando você está num relacionamento assim, o domínio dos seus sentimentos tem que ser seu. Então, beleza, ele gerou ciúme em mim. Quando o homem gera ciúme em você, por exemplo, você tem que entender que isso é um erro dele. Então, gerar ciúme é infantil, gerar ciúme é um ato de infantilidade muito acentuado. Então, você ficar tentando fazer a pessoa ficar insegura é um ato de infantilidade. Se o homem está fazendo isso, é um erro dele. É uma coisa que mostra que ele é uma pessoa sem ali um desenvolvimento intelectual, por assim dizer, elevado. Então, ele precisa, muitas vezes, se desenvolver, ele precisa se tornar mais maduro para poder se relacionar com você. O que não pode é você entrar na onda dele. Então, se o homem ele é infantil quando ele te gera ciúme, você também passa a ser infantil quando você entra na onda dele, discute e briga e gera ciúme de volta. Então eu vejo que tem muitas mulheres, por exemplo, que o cara gera ciúme nela. Por exemplo, o cara tá na rua, olha pra uma mulher, comenta, ela fica com ciúme. Na hora que passa um homem, ela faz a mesma coisa. E aí ela fala, poxa, mas eu tenho o direito de descontar. Ok, você tá descontando, só que você tá sendo infantil igual ele. Ou talvez você explode, você xingue, você briga, você vira a cara pra ele. Aí você já tá sendo imatura, sem controle emocional. Então, o ideal seria que você entendesse que a pessoa tem que te respeitar. Só que o fato dela não te respeitar não justifica que você também haja como ela. Então seria mais interessante você, por exemplo, se houve o desrespeito, você acabar cortando isso, você fazer com que ele fique com vergonha, como eu já ensinei várias vezes, você fazer com que ele se sinta mal por causa disso, para que ele mesmo queira parar, e não descontar, e não brigar, e não explodir. E se você vê que realmente, poxa, não dá, ele não para, isso não adianta, você termina o relacionamento, porque não adianta você estar num relacionamento com uma pessoa que não te respeita o suficiente para se preocupar com suas questões emocionais. Então, por exemplo, é um dever do homem proteger a mulher emocionalmente falando também. Então, se você tá com um cara que ele fica te causando ciúme, poxa, que atitude masculina é essa que fica te causando mais perigos emocionais do que proteções? Então é muito bom, gente, vocês desenvolverem em primeiro lugar a sua capacidade de se controlar emocionalmente, para que você não dê poder demais para o outro, e em segundo lugar, a sua capacidade de entender que se o cara não é bom para você, você tem que deixar ele embora, você tem que descartar, para que você não fique com peso na sua vida. Então muitas vezes as mulheres, eu vejo que elas querem mudar o homem, elas querem pensar assim, poxa, comigo ele vai ser diferente. Talvez ele sempre foi assim, mas eu vou ser tão especial na vida dele que ele vai mudar. E muitas vezes não. E muitas vezes nesse processo você se frustra. E muitas vezes você acredita tanto nisso que você fica ali 1 ano, 2 anos tentando fazer o cara mudar. O cara não muda. No final das contas, você vê que você perdeu 2 anos da sua vida que você poderia estar ou sozinho evoluindo ou com alguém que realmente faz a sua vida melhor. Pensem a respeito disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gente, não deixa de deixar a curtidinha no vídeo, deixar o comentário, isso é muito importante. E segue também a minha página no Instagram, Hugo Costa DM, vou deixar aqui na descrição para vocês. E lá tem muito mais conteúdo. Se vocês quiserem também marcar uma consulta, vai ser um prazer enorme poder acompanhar vocês nos seus relacionamentos, na sua evolução pessoal. É só me chamar lá no direct do meu Instagram, que vai ser um prazer enorme explicar tudo pra vocês, tá bom? Gente, beijo grande no coração de vocês, até o próximo vídeo.